Vamos aqui ler a palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Irmãos, nós vamos falar de um assunto hoje a respeito de a estratégia para a destruição da família. Amém? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão masculina, e eu queria passar um videozinho bem rapidinho aqui para os irmãos, para vocês entenderem mais ou menos sobre o que a gente vai introduzir a mensagem nesta noite. Os irmãos vão passar aí. Amém? Uma família forte não precisa do governo, mas uma família quebrada é dependente e fácil de controlar. Para destruir a família, eles precisavam fazer duas coisas. Primeiro, enfraquecer o homem. Usaram filmes, desenhos, propagandas para ridicularizar a força masculina no seu subconsciente, até transformar o pai em uma figura decorativa dentro da própria casa. Eles enganaram as mulheres. Disseram que empoderamento era trabalhar 12 horas por dia para um chefe que não liga para elas. Eles incentivaram a rainha a abandonar o trono. O resultado disso: um pai sem autoridade, uma mãe exausta que não consegue ser mãe, um filho que não é criado pelos pais, mas programado pelo sistema. Eles inverteram a ordem para te enfraquecer. Recupere a sua posição. Papai, você quer ovo? Não. Ah, obrigada. Filha, você quer carne? Sim, obrigada. Who are you more scared of? Mum. You're not scared of Dad? No. Dad is actually scared of Mum. Amém. Pode dar um pause aí para ficar um pouquinho aí esse... Irmãos, certamente você já deve ter visto esses videozinhos, né, aí no Instagram, Facebook, né? Que a gente se diverte, né? A gente se diverte. Vendo as pessoas ridicularizarem aquilo que Deus nomeou. A palavra que nós lemos diz que quando alguém fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Ou seja, nós não temos um rebanho, não existe um rebanho se não houver um pastor. Um navio jamais pode chegar ao seu porto, ancorar lá no cais, se não houver um comandante. Um rio, ele precisa de margens para que ele siga seu curso e não vire um pântano, se ele não tiver as suas balizas. É cheio desses vídeos aí na internet, que existe um objetivo contra a família: enfraquecer o homem, endurecer as mulheres, ou seja, os homens a cada dia eles vão ficar mais parecidos com as mulheres e as mulheres mais parecidas com os homens. Sexualizar as crianças pequenininhas já começam, né, a mostrar a sua sexualidade antes do tempo. Ridicularizar a família tradicional. A família elogiada é a família disfuncional, é a família hoje. Quando se ouve falar de adoção, pode observar, todas as reportagens da TV que falam de adoção geralmente são de
2 homens e 2 mulheres, ou 2 homens ou 2 mulheres que adotaram crianças, não mais pais, né, héteros. Banalizar o casamento vira uma coisa banal, que a pessoa entra e sai ao seu bel prazer. Normalizar o errado, criminalizar o certo, tudo isso em nome de um progresso, né? Que triste, né, irmãos? Que triste nós olharmos e vermos que as pessoas, elas estão internalizando essas coisas. Elas estão sendo moldadas a esse tipo de pensamento. Quando a gente ri das crianças, dos filhos, fazendo chacota com o pai e com a mãe, nós estamos contribuindo com essa ideologia também. Antes, o pai e a mãe, ela se impunha respeito. Eles não permitiam que o menino fizesse hora com o cara do pai e da mãe. Hoje a gente acha bonito, aplaude. Não é assim que acontece? Então, o primeiro passo que vai acontecer, principalmente relacionado à masculinidade, ao pai, ao homem, à virilidade, à força, é destruir o pensamento positivo por trás dessas coisas. Então, se o homem, ele é forte, ele é decidido, ele é corajoso, ele é atuante, ele vai receber um rótulo pelos agentes do diabo. Esse homem é um homem tóxico. Esse homem é um homem violento. Esse homem é um homem truculento. Então, eles começaram a exigir que o homem, né, abandonasse o seu posto, abandonasse a sua missão. E isso não foi à toa. Na história, né, na história moderna, grandes pensadores, né, principalmente depois da Revolução Industrial, século XVIII, XIX, é pregado para as pessoas a respeito de uma libertação do passado, da idade das trevas, da idade média, essa coisa toda. Aí vem o marxismo dizendo que você tem que lutar contra o capital, contra o seu patrão, que tudo que está na mão dos ricos deve ser dividido entre um monte de pessoas incompetentes, preguiçosas, que a única coisa que elas fazem bem é sair na rua e dizer que está tudo errado. Bota ela no poder para ela tentar resolver os problemas do mundo, ela piora bastante. Isso aconteceu nos países totalitários. Quem gostar um pouquinho de história aí, pode procurar, né, esses países totalitários que a gente tem aí, como é que vive a população hoje, em nome dessa liberdade. E um dos grandes pensadores que começou a colocar isso na mente das pessoas, escreveu livros, né, doutrinou e colocou a sua, digamos assim, o seu pensamento dentro das universidades, foi o Antônio Gramsci, né? Ele escreveu que ele era contrário a tudo que era cristão, tudo que era de tradição, relacionado à igreja, relacionado a Deus, relacionado à família, ele era contra. Então ele dizia que ele tinha como destruir as famílias, destruir os cristãos, sem ter que dar um tiro, sem ter que levar ninguém para a cadeia. Como? Colocando na cabeça dele acreditar nessas coisas. Aqui atrás. E as pessoas vão levando isso, vão passando isso para os filhos. O homem vai se diminuindo. Quando o homem se diminui, a falta de alguém que ocupe a sua posição, a mulher tem que assumir. Então, quando a mulher assume, então ela vai fazer um papel que não era dela. Ela tem um papel. Deus criou o homem e a mulher com papéis bem definidos, separados. Mas aí vem aquela coisa, né? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser diferente, você tem que ir atrás dos seus direitos, você tem que... E aí vai começando a destruir
a família como nós conhecíamos até pouco tempo atrás.